Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, legionários dessa casa, ceareiros, tarefeiros, trabalhadores da proposta espírita. É com muita alegria que nós temos mais essa quarta-feira reunidos. Tenho certeza que muito em breve nós poderemos retornar às nossas atividades presenciais, ombreados, lado a lado, mas nesse momento nós podemos ainda nos reunir dessa forma, ainda virtual, mas tenho certeza que nesses instantes nós conseguimos nos unir, nos fortalecer, nós conseguimos fazer com que nós, de alguma forma, estejamos unidos, juntos, nessa proposta maravilhosa ao qual todos nós nos candidatamos. Inicie o nosso estudo dessa noite agradecendo a Jesus por essa oportunidade, pela oportunidade de utilizarmos as lentes da doutrina espírita para compreendermos a sua mensagem milenar e mais do que isso, somos gratos exatamente pela oportunidade de nós termos condições de pegar essas mensagens e utilizá-las na tarefa da nossa reforma íntima, de vencermos-nos e ampliando a nossa capacidade de amar, para que nós sejamos capazes de, através da caridade, nos aproximarmos da divindade e desses amigos espirituais que nos assistem. Iniciamos dessa forma, então, o nosso estudo dessa quarta-feira, na certeza de que os nossos amigos espirituais, em nome de Jesus, estão conosco, nos auxiliando, amparando nossos lares, clareando nossos pensamentos, iluminando, sanando nossas dores. Esses companheiros, esses anjos, esses amigos, esses mensageiros, que sempre que nós nos encontramos abertos, aptos, eles nos inspiram, nos auxiliam silenciosamente em nossa jornada. Somos gratos por essa interferência, somos gratos por essa família espiritual da qual nós não enxergamos. E nós gostaríamos de iniciar relembrando uma passagem. Como sempre o fizemos, na quarta-feira passada, ou retrasada, já não recordo mais, nós falávamos exatamente da estada de Jesus em Jericó. Nós falávamos que Jericó é para todos nós uma cidade muito especial. Primeiro, historicamente falando, por ser hoje a cidade mais antiga que se tem conhecimento. Ela tem cerca de 11 mil anos. E para nós espíritas, ela é também uma cidade muito especial, exatamente porque Jesus, quando esteve nela, ele deixou lições para todos nós, lições que nós trabalharemos nessa noite, lições para o nosso crescimento, lições para que nós possamos meditar, para que nós possamos contemplar. E assim, nós estamos falando de Jericó, que quer dizer cidade das palmeiras. Isso porque ela foi fundada ao redor de alguns oásis, de alguns mananciais de água. Sabemos o quanto a água é preciosa naquela região tão desértica. E essa cidade, então, ela surgiu graças a esses mananciais que existiam e existem até nos dias de hoje. Bom, nós sabemos que a última viagem de Jesus teria sido exatamente para a cidade de Jericó. Nós falamos nas nossas reuniões anteriores do encontro de Jesus com o cego Bartimeu, teria sido a entrada de Jericó. E hoje nós falaremos de mais um personagem que Jesus teria encontrado na cidade de Jericó. Para que nós possamos falar desse personagem, primeiro nós temos que trazer alguns esclarecimentos. Entre os judeus existia um grupo muito detestado pelos demais, que eram os chamados publicanos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam, que estavam a serviço do dominador, a serviço dos romanos. E por esse motivo, os judeus detestavam a figura dos publicanos. Os publicanos raramente se misturavam com os demais. Eles eram protegidos por soldados romanos quando havia necessidade. E eles todos enriqueciam. Eles enriqueciam porque os romanos utilizavam os publicanos para cobrar os tributos, os impostos, e normalmente eles escolhiam cotas. Essas cotas eram cotas que deveriam ser pagas pelos judeus, pagavam cotas pelo comércio, pagavam cotas pelo uso das estradas, pelo pescado, pela produção agrícola, e essas cotas, não raramente, conforme os publicanos eles taxavam o povo,
Era normal que o valor fosse maior do que essas cotas. E tudo aquilo que excedia essas cotas ficava para os publicanos. Era o lucro deles. Então, conforme os publicanos, eles passavam os tributos, os impostos para os romanos, tudo aquilo que sobrasse lhes pertencia. Então acabava sendo uma atividade muito lucrativa. E não raro os publicanos eram muito ricos. Até porque, para ser um publicano, conforme consulta que fizemos a historiadores, rabinos, a literatura que trata exatamente desse assunto, desse contexto, os romanos eles escolheram exatamente publicanos, para serem cobradores de impostos, as pessoas mais ricas. Isso porque foram feitos leilões para que eles pudessem ter esses títulos de publicanos. Então já eram personagens ricos. E conforme foram se tornando publicanos, eles foram aumentando as suas riquezas, aliados então a Roma. E o que faziam com que muitos judeus odiassem os publicanos. Não seria diferente se fosse conosco. Eram personagens que eram considerados traidores da pátria, isso porque cobravam dos seus irmãos, cobravam dos judeus, impostos, tributos para os romanos. E quando Jesus teria entrado em Jericó, existia lá a figura de um publicano chamado Zaqueu. Nós sabemos que Zaqueu, ele era um publicano, um homem de baixa estatura. Possivelmente ele já havia ouvido falar de Jesus, isso porque nós estamos falando no 3º ano do messianato. A mensagem de Jesus, ela já circulava por toda aquela região. Era comum que as pessoas fossem ao seu encontro e quando retornavam aos seus vilarejos, retornavam exatamente falando daquilo que encontravam, falavam dos feitos de Jesus, do seu verbo, da sua mensagem. E assim, então, era natural também que Zaqueu, de alguma forma, já tivesse ouvido falar de Jesus, daquele que sanava as dores, daquele que seria o Messias aguardado por aquele povo, aquele que iria nos trazer condições de libertarmos-nos, de rompermos exatamente com essas algemas, com esses grilhões que nos prendem ao solo terreno, ao solo do materialismo, queria nos curar a alma, queria clarear nossos pensamentos, queria exatamente disseminar as mensagens da esperança para todos aqueles personagens que se encontravam oprimidos. Então, Zaqueu, de alguma forma, ele já aguardava por Jesus. E como nós sabemos, através de diversas passagens dos evangelhos, já nesse momento, uma multidão acompanhava Jesus onde quer que ele fosse. E também uma multidão o aguardava quando sabiam que ele estava sendo esperado, que ele chegaria, que ele visitaria determinada cidade. Uma multidão o aguardava, naturalmente eram pessoas curiosas exatamente por saber quem era aquela personagem tão controversa que para muitos servia como divisor de águas. E Zaqueu tinha essa expectativa, nós imaginamos. A curiosidade de Zaqueu era tamanha que ele não se conteve. Quando Jesus chegou em Jericó, ele, que segundo o relato de Lucas, relato do evangelista, o único evangelista que faz referência a essa passagem, Zaqueu era um personagem de pouca estatura e teria subido num sicômoro para que pudesse ver, matar a sua curiosidade com relação a Jesus. Um sicômoro é uma árvore muito frondosa, assemelha-se às nossas figueiras. Então Então Zaqueu teria subido num sicômoro, exatamente para que pudesse, através da multidão ou por sobre a multidão, ver Jesus. Só que, curiosamente, quando ele está lá no galho do sicômoro, quando ele está buscando por Jesus, Jesus vai ao seu encontro. Como se Jesus já o procurasse, como se Jesus soubesse exatamente quem era Zaqueu. Jesus atravessa a multidão e vai ao seu encontro, dizendo algo mais ou menos assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo hospedar-me em tua casa. Imagina o susto e a alegria que Zaqueu não sentiu. Aquele a quem ele buscava, por curiosidade, de quem ele havia ouvido falar tanto, todas aquelas mensagens de ternura e esperança, aquele personagem tão controverso que ele havia subido num sicômoro exatamente para poder enxergar-lhe. Jesus vai ao seu encontro e diz: desce depressa,
desce depressa daí, porque ainda hoje, naquele mesmo dia, Jesus iria ceiar em sua casa. Nós sabemos, segundo os relatos de Lucas, o único evangelista a fazer referência a essa passagem, que Jesus foi com seus discípulos. Ele foi ceiar na casa de Zaqueu, o que deixou muitos personagens daquela região indignados, porque era Zaqueu um publicano, porque era Zaqueu um traidor da pátria. E Jesus, ignorando a opinião alheia, ele foi então ter com Zaqueu. Tão logo ele chega na casa de Zaqueu, segundo a narrativa de Lucas, que nós leremos aqui, Zaqueu teria recebido Jesus da seguinte forma: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se algum prejuízo causei a alguém, o compensarei pagando-lhe 4 vezes mais. Foi assim que Zaqueu recebeu Jesus. Senhor, darei metade de tudo aquilo que eu possuo aos pobres, e todos aqueles a quem eu houver causado algum prejuízo, eu o compensarei pagando-lhe 4 vezes mais. Era a pena máxima. Quando nós pegamos os registros, os livros pertinentes a esse assunto, nós observamos que Zaqueu havia aplicado em si a pena máxima, porque quando alguém é flagrado usurpando de outrem, era natural que essa pessoa tivesse que devolver 4 vezes mais, era a pena mais dura para aqueles que furtavam, para aqueles que subtraíam aquilo que não lhe pertencia. E Zaqueu lhe aplicava a pena máxima e dizia mais, dizia ele que além de devolver aquilo que ele havia subtraído, dado em prejuízo para os outros, ele ainda assim, além disso, ele iria dar metade de tudo aquilo que ele possuía aos pobres. O que Jesus teria dito ainda na narrativa de Lucas: hoje entrou a salvação nessa casa. Este também é filho de Abraão, pois a missão do Filho do Homem é salvar os que estavam perdidos. É natural, é comum que nós julguemos as pessoas no sentido de nós apontarmos dedos, no sentido de querermos dizer quem pode ou quem não pode ser recebido pelo Senhor. Hoje, nas nossas instituições espíritas, muitos de nós, às vezes, vemos irmãos e logo fazemos determinados julgamentos daqueles que será que podem ou que não podem frequentar a nossa instituição, ouvir a mensagem de Jesus, quando na verdade nós sabemos que a mensagem é para todos. Todos nós somos errantes, seres errados, de inúmeras formas, somos repletos de vícios, e todos nós, em algum momento, batemos a porta da seara espírita, para que essas mensagens que nós hoje estudamos, elas pudessem de alguma forma confortar nossos corações, para que nós pudéssemos nos fazer melhor. Mas quando nós lemos essas passagens sobre o encontro de Jesus com esse publicano atribulado, com esse publicano chamado Zaqueu, existem algumas coisas que merecem de nossa parte serem comentadas, que merecem alguma contemplação. Aquelas pessoas estavam indignadas, inclusive discípulos de Jesus, por Jesus ter se candidatado para ceiar na casa de um publicano. Não era a primeira vez que ele o fazia. Vamos nos lembrar que ainda em Cafarnaum, Jesus vai ceiar na casa de Mateus, Levi, no momento de sua conversão, o que fez com que muitos personagens daquela região se indignassem com Jesus, exatamente porque ele ceiava na casa de um pecador, o que Jesus teria deixado aquela mensagem maravilhosa para todos nós, deixando claro que ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. E a sua mensagem é verdadeiramente para nós, que erramos, porque se fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos dela. E lá na casa de Zaqueu, então, a população da mesma forma criticava. Está indo Jesus ceiar? Se convidou para ceiar na casa de um publicano, na casa de um pecador? Era porque aquele personagem, porque Zaqueu era naturalmente aquele que mais necessitava, e Jesus não veio para os sãos, veio para os enfermos. E reconhecia valores em Zaqueu que lhe dariam condições exatamente para compreender a sua mensagem. Senão ele não iria, porque nós estamos falando de Jesus, a luz do mundo, aquele que nos conhece a todos sem exceção, que nos recebeu a todos um por um, sabedor das nossas dificuldades,
também dos nossas virtudes, mas conhecedor dos nossos vícios. E ele reconhecia em Zaqueu alguém que teria condições de modificar-se, de compreender a sua mensagem. Mas quando nós meditamos ainda sobre essa passagem acerca da estada de Jesus na casa de Zaqueu, é curioso porque muitos de nós não conseguimos sequer agir como Zaqueu agiu. Porque tão logo Zaqueu encontra-se com Jesus, ele imediatamente muda a sua vida completamente, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que era ele alguém muito materialista, muito apegado aos bens materiais. Ele se modifica completamente, dando metade de tudo aquilo que ele possuía e restituindo aqueles a quem ele havia usurpado em até 4 vezes. Ele então implementa em sua vida modificações significativas. E nós devemos meditar se nós fomos capazes de fazer algo semelhante, relembrando o próprio Kardec, quando ele nos convida a essa reflexão, por exemplo, quantos de nós não seguimos frequentando e estudando a instituição espírita e às vezes permanecemos os mesmos, refratários exatamente a todo esse manancial de mensagens que são para o nosso crescimento, que são para a nossa espiritualização? Quantos de nós que estamos enfileirando, que estamos engrossando as fileiras da doutrina espírita, seguindo semanalmente as reuniões, tomando passe, conhecendo a literatura, a mensagem espírita, e nós ainda não despertamos para aplicar em nossas vidas essa realidade no sentido de lutarmos contra as nossas más inclinações, de reconhecermos as nossas más inclinações, de sermos diferentes? Quantos de nós, muitos anos já que frequentamos a seara espírita, será que já nos modificamos significativamente? Será que as pessoas já são capazes de reconhecer em nós alguma mudança? Será que nós já fomos capazes de usar esse bálsamo espiritual como unguento para as chagas que carregamos em nossas almas? Será que aqueles que passam tanto tempo sem nos ver, quando nos encontram, são capazes de olhar para a gente e falar: nossa, como você está diferente? O que você modificou em sua vida? Porque seus valores mudaram, a sua forma de enxergar o mundo se modificou? E que nós tenhamos a alegria de falar sobre aquilo que foi para nós gerador de forças, para que nós pudéssemos nos modificar, para que nós pudéssemos mudar nossos conceitos, para que nós pudéssemos nos vencer, no sentido de não revidarmos, de sermos compreensão e fraternidade, para que as pessoas à nossa volta possam verdadeiramente sentir a presença de Jesus de alguma forma. Com muito cuidado, meus irmãos, porque nós sabemos que às vezes nós alimentamos a ideia de que nós temos que agradar a todos. Isso não é verdade. Nem o Cristo conseguiu. Imagina nós que temos montanhas de distância que nos separam em termos de elevação espiritual. Somos centelhas, somos ainda pequeninos, somos quase nada frente a tudo aquilo que nós precisamos conquistar ainda. Então, meus irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer: será que nós somos capazes de fazer como Zaqueu, que modificou a sua vida por completo a partir do momento em que ele conhece Jesus? A partir do momento em que ele sobe num sicômoro para encontrar, esforça-se para ver Jesus. A partir daquele instante, sua vida se modificou. E eu, fazendo uma reflexão sobre minha vida mesmo, embora tenha conhecido a doutrina espírita na mais tenra idade, há bem pouco tempo caiu a ficha de tudo aquilo que nós precisamos fazer por nós, no sentido de diminuirmos ou minimizarmos o nosso egoísmo, as nossas atitudes mais egóicas, o nosso ciúme, a nossa vaidade exacerbada, no sentido de compreendermos o direito que as pessoas têm de errarem para conosco e o esforço que nós devemos fazer para nós não errarmos, para nós errarmos cada dia menos no sentido do trato com nossos irmãos em humanidade. Que nós sejamos capazes de nos apegar daquilo que não tem verdadeiramente valor. Enquanto as pessoas se matam pelos bens do mundo, nós compreendemos que o mundo existe muito além desse muro que nós construímos, a verdadeira vida em plenitude.
ela existe do lado de lá. E tudo aquilo que nós usufruímos do lado de cá não nos pertence. E essa compreensão faz com que nós nos desapeguemos, faz com que nós sejamos capazes de dividir, de repartir, que nós sejamos capazes de utilizar todos os recursos que nós temos ofertados para nos fazermos melhores, para sermos melhores, para repartir, para sanar a dor, para, de alguma forma, para que as pessoas possam sentir o quanto nós lutamos para vencermos, para sermos diferentes e, quem sabe, até sentir a presença do próprio Cristo quando cruzam nossos caminhos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e, como Zaqueu, nós possamos ser capazes de modificar a nossa vida no momento em que encontramos com Jesus.